Bom, ainda falando deste balé político entre Lula e Davi Alcolumbre, apesar da retomada da relação e das conversas, pautas importantes para o governo devem ficar, como você disse, não para antes, mas para depois das eleições. E essa apuração é da Edilene Lopes, que vem conosco aqui no 360. Bem-vinda, Edilene, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, e a toda a nossa audiência. O sentimento, inclusive na base de governo, depois desse anúncio feito por nota por Davi Alcolumbre após a segunda reunião que ele fez com o presidente Lula, é o seguinte: vamos devagar que o andor é de barro, porque embora haja essa sinalização para destravar essas pautas importantes para o governo, sinalização feita após uma reunião e também um sinal que Davi Alcolumbre vinha fazendo, que queria se reunir com Lula e Lula estava um pouco resistente em relação a isso, resolveu fazer essa movimentação. Muitos dizem, inclusive, porque Davi Alcolumbre fez uma movimentação no sentido de manter a neutralidade da Federação União Brasil PP nacionalmente e também em estados que interessavam ao presidente Lula, e diante dessa sinalização, Lula resolveu receber Davi Alcolumbre e aí acertaram que essas pautas começariam a tramitar, o que não significa que serão levadas até o final antes das eleições. Integrantes da base de governo acreditam, por exemplo, que a PEC 6x1, que já foi encaminhada, inclusive hoje, para a Comissão de Constituição e Justiça, que é o passo fundamental antes do encaminhamento para o plenário, que haja um encaminhamento e até uma aprovação, mas que talvez seja só isso antes das eleições e que a votação no plenário, de fato, possa ficar para depois do dia 5. Isso porque o próprio Davi Alcolumbre disse a integrantes da base de governo, antes de se reunir com Lula, que faltava essa conversa acontecer e que, de fato, a previsão era que a votação ocorresse depois das eleições. Se ele mudou totalmente de ideia nessa reunião, ninguém sabe, mas o sinal que ele deu foi claro: vai iniciar a tramitação e ninguém pode dizer que vai terminar antes do processo eleitoral. Então, há essa dúvida, petistas estão com o pé atrás, não sabem se exatamente vai acontecer o que o presidente Lula queria, mas o que sabem é que houve uma melhora na relação. Por parte de Davi Alcolumbre, há um temor em relação à reeleição para a presidência do Senado no ano que vem. Petistas já dão sinais que podem apoiar um outro nome, Helder Barbalho, por exemplo, seria uma possibilidade, e o que a direita também deve fazer, apresentando um nome alternativo ao de Davi Alcolumbre. Os partidos de centro, os maiores, normalmente costumam ficar com as presidências das casas. Pode ser que isso continue ocorrendo, mas com nomes diferentes dos que estão postos hoje, no caso do Senado Federal de Davi Alcolumbre. Então, em função de todo esse contexto, de todo esse cenário, houve um encaminhamento, mas não significa que essa seja jogada única. Pode ser que outras tenham que acontecer, com cada um ceder em uma parte, novas combinações, para sim, dessa forma, se for possível, dar final a essas pautas que o governo deseja tanto aprovar antes das eleições, porque são bandeiras de campanha, Débora e Yuri. Edilene Lopes, peguei daqui, muito obrigado pelas suas informações. Pedro Venceslau é quem vem para a tela agora conosco, porque depois de retomarem a relação, Lula e Davi Alcolumbre se uniram contra PL e PSD lá no estado natal de Davi Alcolumbre, o estado do Amapá. O que você nos conta, Pedro? Olha, essa aproximação do presidente Lula com o Davi Alcolumbre tem múltiplas camadas. Uma delas é o Amapá. No Amapá, eles conseguiram formar uma coalizão, estão juntos, inclusive formalmente, na disputa pelo governo do estado. Inclusive, há uma discussão nos bastidores sobre a possibilidade do presidente Lula ir até Macapá fazer um ato ao lado de Clécio Luiz, candidato a governador do União, aliado de primeira hora de Davi Alcolumbre. Eles estão discutindo também, pelo que eu apurei, uma possível gravação do presidente Lula para ser utilizada no horário eleitoral. Portanto, estão unidos lá no estado. Então, essa união ela passa até pela composição da chapa. Como é que está essa composição? O candidato a senador na chapa do Clécio Luiz, que é do União Brasil, /PP, é o Randolfo Rodrigues, que foi líder do governo, é líder do governo no Senado. O Tales Júnior é o candidato a senador do PDT. Essa coligação em torno da candidatura do Clécio e do grupo político do Davi Alcolumbre, ela une gregos e troianos. Ela tem União Brasil, PP, PDT, MDB, PT, PCdoB e PV. Ou seja, tem não todo o Centrão, mas parte importante do Centrão, tem o PT, ou seja, está todo mundo unido em torno dessa mesma candidatura. Do outro lado, um adversário em comum ao presidente Lula e ao Davi Alcolumbre, porque ele é apoiado pelo Partido Liberal dos Bolsonaro ali no estado, de Flávio Bolsonaro.
Então, o candidato do outro lado é o doutor Furlan, ex-prefeito de Macapá, afiliado ao PSD de Gilberto Kassab. Ele tem o apoio do PL, do Podemos e do Partido Novo, tendo Luciana Gurgel, do PSD, como sua candidata a vice. E Lucas Barreto, do PSD, como candidato a senador, e Raíssa Furlan, do Podemos, como candidata a senador na segunda vaga do Senado. Ocorre que lá no estado, aparentemente, o doutor Furlan não tem sinalizado muita disposição de fazer campanha ao lado de Flávio Bolsonaro, porque percebe-se lá no estado que o presidente Lula tem uma força eleitoral maior do que o bolsonarismo. Então ele tem feito uma campanha, o doutor Furlan, mais pregando um discurso fora da polarização, uma eleição plural, tentando evitar a nacionalização, discutir o Estado. Então foi um movimento que o presidente Lula e o Davi Alcolumbre fizeram e que sintetiza esse atual cenário entre o presidente do Senado e o presidente da República. As outras camadas são a questão do Hugo Mota, do Davi Alcolumbre, ter destravado a agenda do governo no Senado com pautas importantes como a PEC da Segurança Pública e o fim da escala 6x1, uma pauta que a princípio ficaria só para depois da eleição, já começou a tramitar agora. E também os gestos, para concluir, que o Davi Alcolumbre fez para manter a neutralidade nacional do União Brasil e do PP e até para impedir que o União Brasil e o PP apoiassem Douglas Ruas no Rio de Janeiro. Ele atuou e está atuando em linha com o presidente Lula, olhando para 2027, quando ele espera a retribuição, que seria o apoio do governo para sua candidatura à reeleição à presidência do Senado.